a sua Não tem como você seguir Jesus se não tomar a cruz dele. É o primeiro ano desta festa. E eu fui falar com Jesus. Jesus, o que o Senhor quer que eu ministre à sua noiva? O que o Senhor quer que eu ministre à sua igreja? E ele disse para mim: fica tranquilo. Eu disse: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale à sua igreja? Quando nós lemos o texto a qual lemos, o Evangelho que segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo 10, no versículo de número 38, a Bíblia está dizendo que Jesus está afirmando que quem quer seguir a Ele precisa tomar a sua cruz. Lendo esse texto, o Espírito do Senhor me deu um tema e eu quero ministrar subalterno a ele. Qual a diferença entre o discípulo e uma sombra? Qual é a diferença entre um discípulo e uma sombra? Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos extrair dele que Jesus, quando começou o seu ministério terreno, aos 30 anos de idade, ele começou a comissionar homens, a vocacionar homens para uma chamada, para dar prosseguimento àquilo que ele havia de começar na terra. A Bíblia diz que então Jesus comissionou 12 homens, dentre eles alguns eram pescadores de peixes, e Jesus disse que eles se tornariam pescadores de homens. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos ver 3 tipos de pessoas que nós encontramos dentro desse texto. O primeiro, os que não desejam seguir a ninguém. Tem gente que nasceu e decidiu seguir a ninguém. O segundo tipo de pessoas que nós encontramos dentro desse texto, dentro do cânon sagrado, são aqueles que seguem a Jesus por um interesse particular. Eu estou seguindo Jesus porque Ele vai me dar uma casa. Eu vou seguir Jesus porque Ele vai me dar um carro. Eu estou seguindo Jesus porque Ele vai me dar um namorado. Eu vou seguir Jesus porque Ele vai me dar um esposo. Eu estou seguindo Jesus porque Ele vai me dar um marido, uma esposa. Eu estou seguindo Jesus porque Ele vai me curar dessa enfermidade. Eu estou seguindo Jesus porque Ele vai me tirar desse anonimato e vai me fazer alguém. É o segundo tipo de pessoa que nós encontramos que segue a Jesus, segue a Ele por interesse. O terceiro tipo de pessoa que nós encontramos que segue a Jesus são aqueles que seguem a Jesus por um chamado de Deus no coração. Você nessa noite vai se identificar com um desses 3 e você vai descobrir que tipo de pessoa que você é dentro da igreja Kadosh, desse primeiro aniversário. Você vai identificar se você é aquele que deseja a não seguir ninguém. Eu estou na igreja, mas eu não vou seguir Jesus, eu não vou seguir Deus, eu não vou seguir Espírito Santo, eu não vou seguir homem, eu não vou seguir pastor, eu não vou seguir. Você vai se identificar. Você também vai identificar se você está seguindo Jesus só por causa das bênçãos dele, só por interesse. E aí nós podemos distinguir essas pessoas assim. Primeiro, discípulo é aquele que segue porque é
chamado. Discípulo segue porque é chamado. Pode estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva, pode ter dinheiro, pode não se ter dinheiro, mas ele é discípulo. E discípulo vai seguir Jesus na luta. Jesus discípulo vai seguir Jesus quando estão falando mal. Discípulo vai seguir Jesus quando está difamando. Discípulo vai seguir Jesus quando as pedradas da vida aparecem. Quando nós tomamos pedrada por uma situação que nós não devemos, por uma falácia que nós não fizemos, mas nós continuaremos seguindo Jesus, porque nós não somos sombra, nós somos discípulos e discípulos sempre. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Diz a Bíblia que Elias passou pela terra de Eliseu e Eliseu estava arando terra na 12ª junta de boi. Talvez sem esperança, talvez já desacreditado no chamado de Deus. E aí Elias passa, porque toda vez em que você estiver no seu auge espiritual, no seu auge ministerial, Deus vai tirar você de uma localidade e vai fazer você repartir da unção, do ensinamento, do conhecimento, do poder de Deus com alguém que Deus vai levantar para ser sucessor no seu lugar. Diz a Bíblia que Elias então passou, e a Bíblia diz que ele parou na terra onde estava Eliseu, filho de Safate, arando terra na 12ª junta de boi. E quando ele passa, diz a Bíblia que Deus, alablanto cominar a céu, desce na terra e fala: Elias, aí está o moço, é aquele que está arando terra, passa nele a capa, passa nele o manto, porque depois do manto passado, depois da capa passada, ele vai te seguir, ele vai andar contigo, ele vai ser teu discípulo. Diz a Bíblia que agora Eliseu recebeu a capa, recebeu o manto, e ele vai fazer 2 pedidos a Elias: eu posso despedir dos meus pais, eu posso imolar os bois, eu posso desfazer daquilo que me prendia no arado, eu posso desfazer daquilo que me prendia. Pode, meu querido, desprenda de tudo, porque quem tem canecamandura sai, porque quem vai seguir Jesus não pode estar preso a boi. Quem está canecamandura céu, quem vai seguir Jesus não pode estar preso a família. Quem vai seguir a Jesus não pode estar preso a dinheiro. Quem tem canecamandura súria, quem vai seguir Jesus não pode estar preso a namorada. Quem vai seguir Jesus não pode estar preso ao marido. Quem vai seguir a Jesus não pode estar preso na posição. Tem que matar os bois, tem que matar os bois para conseguir. Tem que matar os bois para conseguir. Só que tem gente querendo seguir sem colar boi. Tem gente querendo ser discípulo sem sacrificar, sem abandonar as coisas que ele fazia. Tem gente querendo ir bater no peito: eu sou discípulo, mas a conduta dele é contrária à conduta do mestre. Nabacante, o Rebinai, o Limanacala, Subicomanéfia, Alabacaxandaia. Se você quer ser discípulo, abandona as coisas do mundo, abandona as paixões da carne, abandona as concupiscências da carne, abraça o teu mestre e seja verdadeiramente discípulo. Vê alguém louvar muito, vê alguém tocar muito, ele fala: eu sou discípulo de fulano, eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele, eu quero cantar como ele, eu quero tocar
lugar como ele. E aí eu abro um parênteses aqui. Mas você sabe o preço que ele pagou? É dessa maneira, Jesus. Você sabe o que está por trás? Eu tenho discípulos. Os 4 rapazes que me seguem são discípulos. E todavia, quando sentam comigo, eu digo, é assim, e é assim, tem um processo. Tem que cair no trajeto. E Deus vai projetar o trajeto. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que você vai se alegrar. Vai ter dia que você vai estar para baixo. Mas vai ter dia que você vai glorificar. Porque discípulo segue. Discípulo quer orar na mesma intensidade. Discípulo quer jejuar na mesma intensidade. Discípulo quer pregar na mesma intensidade. Discípulo quer obedecer na mesma intensidade. Se você olhar os discípulos de Jesus, eles seguiam na mesma intensidade. Só que tem gente que é sombra. Tem gente que é sombra, pastor, missionário. Tem gente que é sombra. E sombra só segue por interesse. É verdade. Discípulo não. Discípulo, se tiver oportunidade, ou se não tiver, ele segue do mesmo jeito. Sombra não. Sombra só segue por interesse. Se me dá para cantar, eu vou. Se me dá para pregar, eu vou. Só se segue por interesse. É sombra. É por isso que o seu nome não soprou. E é por isso que Deus não vai soprar. Porque Deus não sopra nome de sombra. Deus sopra nome de discípulo. Deus não sopra nome de sombra. 2 Reis 5:20. Olha a sombra. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu Senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Naamã foi curado, capítulo 5 de 2 Reis. E ele trouxe um tanto de ouro, um tanto de prata, um tanto de, sabe, de coisa linda para dar para o profeta Eliseu. Mas Eliseu era discípulo. Discípulo não é comprado. É verdade. Discípulo não se vende. É verdade. A sombra, o discípulo saiu, a sombra foi atrás de Naamã, porque o presente era para Eliseu. Eliseu disse: não quero. Pega o seu ouro e vai embora. Pega a sua prata e vai embora. Você já foi curado, vai embora. Só que Geazi é uma sombra, e sombra segue por interesse. Via que Deus usava Eliseu, estava lá por interesse. Deixa eu abrir outro parênteses. Você está vendo alguém sendo usado e você está querendo ser discípulo dele. Alamanto, quer derreve, vai a sua, por interesse. Por causa das roupas que ele veste, por causa do guarda-roupa que Deus deu, por causa da mesa que Deus põe, é por interesse. Não siga, porque você é apenas uma sombra. Geazi sentou e falou: dá para mim. O meu chegou, mandou você dar para mim. E a Bíblia fala que ele contraiu para ele um pecado. A Bíblia diz que ele ficou leproso. Como a lepra saiu de Naamã e entrou nele. A sombra só segue por interesse. Aí o discípulo diz assim: a mesma lepra que estava em Naamã, pula nela, pula nele, pula na sombra. A Bíblia diz que quando o Geazi olhou para o seu corpo, ele estava todo leproso. É o primeiro ano, é o primeiro aniversário dessa igreja.
E Deus não quer Geazis. Deus não quer sombra. Deus quer discípulo. Deus não quer sombra. Deus não quer sombra, Ele quer discípulo. Quer discípulo chora junto. Discípulo está junto. Discípulo entende. Discípulo compreende. Discípulo vigia junto. Mesmo dormindo, mas está junto. Geazi pegou todos os bens.